Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 7º anos. Eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes do tema da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. Primeira questão: das opções abaixo, a que não representa um impacto ambiental é. Analisando as alternativas, a gente observa a letra E, que fala sobre a mobilidade urbana. Então, ela não representa um impacto ambiental. A segunda questão é como a poluição do ar pode ser definida. Então, a gente pode definir como a presença de substâncias provenientes de atividades humanas ou da própria natureza. E aí, logo vem o gabarito das outras questões para que vocês possam analisar com as questões que vocês responderam. O tema da nossa aula hoje é um tema que está sendo muito falado, muito abordado, está relacionado à sustentabilidade e o meio ambiente. Então, o que seria sustentabilidade? Esse termo, sustentabilidade, ele está ligado diretamente à ideia de utilizar algo sem que isso seja esgotado. Tá? Então, a gente utiliza algo com cuidado para que ele não se esgote, tá? E sua capacidade de ser consumida por outras pessoas possa ainda existir. O conceito de sustentabilidade ambiental, ele define a maneira onde nós, seres humanos, utilizamos determinados bens e recursos naturais para suprir as nossas necessidades, sem que isso exista o esgotamento e haja suprimento para as próximas gerações. Então, a gente tem que utilizar recursos que a gente vai adquirindo através da natureza em si, mas utilizando de maneira consciente para que as próximas gerações ainda possam ter o mesmo acesso a esses recursos, sem que os mesmos se esgotem. É bem simples. Ser sustentável é utilizar e cuidar para que não falte ao próximo. Então, a gente não pode só pensar em si mesmo, a gente tem que pensar sempre no próximo, porque esse próximo também ele vai precisar de recursos, da utilização de recursos, para que assim ele consiga sobreviver, tá? Formando como se fosse uma cadeia solidária que busca preservar da melhor maneira o meio ambiente. Então, quando a gente forma essa cadeia solidária, onde todas as pessoas passam a ter esse pensamento de utilizar os recursos de maneira cuidadosa e pensando sempre no outro, a gente vai observar que o meio ambiente vai tender sempre a melhorar. Esse termo sustentabilidade, tá? Ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento sustentável. E ele começou a ser abordado na década de 1980, quando ocorreu o início das discussões sobre o crescimento e desenvolvimento, sem a extinção dos recursos naturais. Então, nesse período começou a surgir a preocupação, tá? Em relação a cuidados referentes ao meio ambiente e a diminuição, tá, do descarte de recursos naturais. Um dos pontos bem importantes que infelizmente a gente vivencia é que toda ação humana ela modifica o meio ambiente, sem exceção. Então, se toda ação humana modifica o meio ambiente, a gente tem que repensar essas ações. A gente tem que ter cuidado com essas ações, porque a gente sabe que vai ocorrer modificação do meio ambiente. Então, entendemos que sem o meio ambiente, o homem não pode viver. Então, se eu, como ser humano, não posso sobreviver sem o meio ambiente, então eu tenho que repensar as minhas ações relacionadas a este meio ambiente. Se eu quero viver em um meio ambiente saudável, eu tenho que fazer por onde ele ficar saudável. Essa interação sustentável é importante para que os dois componentes, homem e natureza, possam viver em harmonia, sem que haja prejuízos para nenhum dos dois. Então, tem que existir uma relação de harmonia em relação
ao homem em si e ao planeta. Então, quando existe essa harmonia, a gente verifica que o planeta ele tende a ficar cada vez mais saudável. Quando a gente fala sobre a importância da sustentabilidade ambiental, ela pode ser medida pelo quão importante é o meio ambiente na vida do homem. Então, se a gente sabe dessa importância, a gente vai observar também a grande importância que a sustentabilidade ambiental tem. A gente sabe que sem os recursos naturais, que inclui, por exemplo, a água, o oxigênio, minérios, sol, energia e calor do sol, as florestas, os animais, o homem não pode viver. Então, se para minha sobrevivência eu necessito da presença de todos esses recursos, eu tenho que sim utilizá-los de maneira consciente, sempre com todo o cuidado. Graças a Deus que muitas pessoas hoje já perceberam essa necessidade de aplicar o conceito de sustentabilidade em ações diárias, como, por exemplo, consumir produtos naturais, evitar o consumo excessivo de produtos químicos, reutilizar embalagens, separar o lixo e incentivar a reciclagem, utilizar transportes menos poluentes, ensinar as crianças e jovens com a educação ambiental adequada, entre outras ações. Então, quando a gente, no nosso dia a dia, realiza essas ações, a gente está, sim, sendo sustentável. E quando a gente também faz com que o outro, a gente ensina o outro também a realizar essas ações, a gente está dando o primeiro passo para a proteção do nosso meio ambiente. Essas ações, elas trazem benefícios a médio e longo prazo. E talvez por isso seja tão difícil que toda a sociedade participe. Quando a gente fala de determinadas ações para a proteção do meio ambiente, a gente sempre ouve falar uma pessoa dizendo: mas eu vou fazer e meu vizinho não vai. Então, eu não vou realizar essas práticas. Só que se a gente tiver esse pensamento, o meio ambiente ele vai sofrer cada vez mais, tá? Já que as ações que a gente realiza não são ações que a gente vai ter, não serão ações imediatas em si. Ela vai demorar um pouco a dar, vamos dizer, uma visibilidade melhor. Porém, a gente tem que ter a conscientização dessas práticas diárias. Então, a gente tem que ter a consciência que a gente sempre tem que dar o primeiro passo, que independente de outras pessoas não realizarem essas práticas, a gente tem que ter o pensamento que tem que realizá-las. E também, se possível, incentivar as outras pessoas para realizar, assim, essas mesmas práticas e ajudar o meio ambiente. Então, a sustentabilidade ambiental também deve estar inserida em meios corporativos, com ações que resultem em crescimento econômico sem prejuízos ao ambiente. Então, várias empresas, eles têm que inserir, né, no seu cotidiano ações relacionadas à sustentabilidade. A gente já tem aqui no Brasil várias empresas que realmente fazem o uso da sustentabilidade e realizam ações de preservação do meio ambiente. E que bom seria que todas as empresas fizessem esse mesmo papel, tivesse essa preocupação intensa com o meio ambiente, já que sem ele, nós, seres humanos, não vamos conseguir sobreviver. Então, criar e desenvolver novos métodos que garantam a sustentabilidade dentro do crescimento econômico, abrangendo assim o desenvolvimento sustentável, é um desafio, a gente sabe, que deve ser posto em prática no cotidiano empresarial. A gente sabe que quando a gente fala de empresas, não é algo tão fácil aplicar sustentabilidade lá nesse ambiente empresarial. Mas, como eu já tinha dito anteriormente, sempre tem um primeiro passo. Então, quando a empresa ela tende a ter esse olhar em relação à proteção do meio ambiente, pode até ser que essa empresa ela possa ter mais recursos para ela, tá? Por conta desse olhar em relação à proteção do meio ambiente. Então, para isso, devemos conhecer algumas mudanças que permitam, assim, o crescimento saudável das cadeias da indústrias e serviços. Até a próxima aula, pessoal.